Olá! Estamos começando o Papo é Sesc, o seu podcast preferido. Eu sou a Andréia Rocha. Eu sou a Luíse Raine. Hoje nós falaremos de adoção em suas perspectivas completamente diferentes. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, deixa a gente saber o que você está achando. Agora, por favor, Lou, faça as honras. Maravilhosa. Até porque você com certeza tem alguma história legal pra dividir junto com a gente. Então manda pra cá. E ó, o negócio é o seguinte. É um assunto que tem muita curiosidade, muito tabu e muita informação. Por isso, eu recebo com muito prazer aqui hoje Gabi Oliveira, mais conhecida como Gabi de Pretas. Ela que é influencer desde 2015, falando sobre o universo da mulher preta, mãe do Mário e mãe da Clara Lua. E a gente tem também, com muito prazer, Luzia Guimarães, que é analista de projetos do Sesc, psicóloga. Ela que também trabalha na área da saúde, é tia e mãe. Muito obrigada por vocês terem vindo. Uma felicidade. Já começo direcionando pra Gabi. Gabi, como é que foi esse processo de adoção pra você? Como é que você buscou a maternidade desse lugar de um jeito solo? Sim, é um prazer estar aqui, né, gente? Obrigada pelo convite. Risada boa. Para compartilhar uma história que eu gosto tanto de falar sobre, porque eu tenho certeza que pode abrir o caminho para outras pessoas que nem entendem muito bem como funciona o processo de adoção no Brasil. Eu sempre sonhei em ser mãe. E sempre achei que seria mãe lá por volta dos 30 anos. E aí, quando chegou... eu tinha 27 anos, mais ou menos. Eu estava numa relação. E aí, levei aquele susto de... Será que tô grávida? Será que não tô? E, naquele momento, eu percebi que não me assustou como uma gravidez na adolescência. Tipo, se acontecesse... Se foi, não queria que fosse dessa forma, nem com essa pessoa que eu conheci há pouco tempo. Mas se for, eu vou dar conta disso. E aí, a relação terminou. Ainda bem que não era a pessoa. E depois que a relação terminou, eu pensei... Nossa, eu acho que já tá na hora de eu começar a entender e ver qual o caminho que eu vou seguir para a maternidade. E aí eu fui pesquisar as possibilidades, né? E aí a gente tem várias possibilidades. Sim. E todas elas são burocráticas, tá? Não é só a adoção que é burocrática, não. Aí você tem a fertilização. E às vezes custa caro também, custa né? caro, Tem sim, isso. exatamente. Tem a fertilização. Você pode engravidar de um amigo, de alguém, de um desconhecido. Agora tem várias pessoas que fazem isso, né? Entram em acordos. Mas aí você tem que dividir, né, a parentalidade de alguma forma. E tem a adoção. E quando eu cheguei... Porque todo mundo fala que sonha em adotar. Eu quero adotar um dia, talvez e tal. Eu sempre falei também, mas eu nunca pesquisei realmente sobre o processo de adoção. E foi nesse momento que eu cheguei na adoção que eu pensei, cara, eu vou pesquisar qual é o processo, qual é o passo a passo. E foi literalmente isso que eu joguei na internet. Passo a passo para a adoção. E aí apareceu que eu precisava ir na comarca, né, na vara da infância e da juventude da minha cidade, para entender como funcionava o processo ali na minha cidade. E aí eu fui na de Niterói, né, que é onde eu moro, e eles me explicaram que como funciona o processo lá, que eu ia precisar participar de uma reunião, primeiramente, eu ia deixar meu nome e ia ter que voltar lá para essa reunião. Depois dessa reunião, se eu decidisse mesmo seguir, me habilitar para adoção, eu precisava fazer todo o processo de habilitação, né, que são entrevistas com assistente social, com psicóloga, fazer um curso de preparação. E esse processo durou 1 ano e pouco. E era época de pandemia também, o que também atrasou ainda mais. Mas, no geral, dura mais ou menos 1 ano, assim, essa formação e as entrevistas. Na primeira reunião, eles apresentam o panorama do Brasil e também é uma reunião bem realista, assim, trazendo os dados das crianças que estão abrigadas, do perfil dos habilitados, né, que tem uma discrepância, tem mais habilitado do que criança e adolescente para adoção. Olha, eu não sabia dessa informação. Sim, tem mais habilitados. Só que normalmente as pessoas querem bebês. Sim. Né? E a maior parte das crianças já são maiores de 6 anos. E a maior parte dos habilitados também querem
um filho só. E a maior parte das crianças que estão abrigadas hoje, eles estão abrigados com irmãos. Então, eles falam muito claramente que aquilo não é um mercado de escolha de bebês, assim, de crianças. Sim. Que eles estão ali para tentar encontrar uma nova família para aquela criança. A prioridade do Estado é cuidar da criança. Eles querem proporcionar uma nova família porque essas crianças passaram, não estão em situação de vulnerabilidade. E aí, depois dessa reunião, muita gente desistiu. Tá? E aí, só que no meu caso foi o que eu falei, nossa, é esse caminho que eu vou seguir, então é isso que eu quero. E aí fiz todas as etapas e depois encontrei os meus filhos. Foi basicamente isso, assim. O que me levou foi querer a maternidade. Eu nunca fui muito vinculada a essa ideia de que a maternidade precisava da gestação. Assim, eu nunca... Se eu falar pra você que eu sonho em engravidar, que eu já sonhei em ficar grávida, eu respeito, eu acho bonito, falar, é legal, mas assim, não é muito a minha vibe. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Então, a adoção é isso, né? É a possibilidade de ser mãe sem passar pela gestação, assim, de forma natural. Sim. Luzia, diferente da Gabi, que ela buscou isso, ela desejou isso, para você simplesmente aconteceu. Como que foi todo esse processo? No meu caso foi diferente. Eu adotei os meus sobrinhos, né? São 5. Morava no mesmo quintal, então a gente já tinha uma certa proximidade, né? Mas eu tenho uma irmã que há cerca de 10 anos faleceu de câncer e os meus sobrinhos não tinham pai, né? Então, assim, por um lado é complicado porque eles não tinham essa referência, mas também não tinha alguém que quisesse, né, a presença deles, né, quisesse a guarda e tal. E aí a gente morava no mesmo quintal, né, em São João de Meriti, numa casa geminada. O que a gente fez foi de quebrar a parede e de formar tudo numa mesma família, né? Então, eu já tinha uma filha biológica. Na época, minha filha tinha 11 anos. A mais nova da minha irmã tinha acabado de fazer aniversário no dia anterior, né? Que a minha irmã faleceu. Ela fez aniversário, a minha irmã faleceu no dia seguinte. Então, uma de 4, uma de 7. Um menino tinha 11, a outra menina tinha 17 e a outra tinha 19. E aí, a gente, né, começou a nossa experiência de viver junto. A gente falou de pessoas que querem adotar uma pessoa, né? A Luzia já... E você é mãe, no caso, Sim, de Ana Isabel. Sou mãe da Ana Isabel, né? Que agora está com 21 anos. Mãe biológica. Né? Mãe biológica. A Ana e os outros vieram ficar com a gente. Assim, no caso, nem a pequena não me chamava de mãe, né? Porque ela já tinha uma irmã mais velha que ela chamava de mãe. E ela continuou chamando. Então, eles foram morar comigo, mas eu continuei sendo tia, como sou até hoje. Perfeito. Para vocês, como é que foi esse encontro? Porque é uma nova fase na vida, independente da perspectiva diferente. Como que foi esse encontro de pensar, a partir desse momento, eu sou mãe, de alguma forma, né? Eu sou uma pessoa responsável por essas crianças. Como que vai o coração nessa hora? Olha, eu, assim, falo que eu me preparei muito, mas foi muito mais difícil do que eu imaginei. Eu não me arrependo, eu acho que foi no momento ideal, mas foi, como muitas das minhas amigas falam, do puerpério, sabe? Que é depois que a criança chega... Chegou, agora eu vou levar pra casa. As minhas amigas falam, né, que na maternidade olharam, ok, tem um bebê. No meu caso, eu olhei e falei, nossa, eu tenho 2 crianças agora. E eu deixei de ser uma mulher solteira, independente e tal, pra ser responsável pela criação, pela educação, pelos cuidados de 2 crianças. Então, foi muito difícil, principalmente o primeiro ano, porque foi um ano de muitas adaptações para mim e para eles. Então, foi muito cansativo, assim. Eu lembro que... Eu falo que nos primeiros 6 meses eu parecia um zumbi. Né? Foi muito parecido com uma maternidade biológica que... eu tive privação de sono. Imagino. Eles demandavam muito da minha presença, né, nesse início, porque eu era o vínculo, né, que eles conheciam, porque eles moravam em outro estado. Então, eles vieram pro Rio de Janeiro, para Niterói. Então, assim, eu era a referência deles, de pessoa conhecida. Então, eles precisavam... Adaptação escolar. Nossa, eu morei na escola. Imagina. Porque eles tinham muita ansiedade de separação.
Então, eu levava já meu notebook pra escola e ficava lá sentado esperando eles saírem pra procurar. Então, foi cansativo. Mas depois também que adaptou, fluiu, assim. Mas essa parte da adaptação, eu sempre falo. Eu amo ser mãe dos dois. Mas eu sempre deixei isso claro também na internet, sabe? Porque às vezes as pessoas tentam trazer um olhar que, é claro, hoje eu falo essas coisas, né? Do maior amor da minha vida. Essas coisas que mães falam. Mas é bom a gente trazer também o aspecto que é difícil. É uma decisão que precisa ser bem pensada. Quando não é o caso assim, né? Que é um caso que aconteceu da vida. Mas quando você tem a possibilidade de planejar, eu costumo falar que qualquer parentalidade deveria passar pelo curso e pelas entrevistas. Que tem muita gente que ia desistir nesse processo, mesmo da parentalidade biológica, ia pensar bem e falar, cara, não é isso que eu quero, não. Porque, querendo ou não, principalmente para nós mulheres, é muito imposto essa coisa da maternidade, né? Essa coisa da maternidade compulsória. Todo mundo acha que a mulher, o sonho de toda mulher é ser mãe. E não é assim. Sim. E tem algumas mulheres que, se parassem para pensar mesmo, assim, tivessem um processo mais longo de reflexão, ia falar, acho que não é isso, não. E outras que iam seguir, como aconteceu comigo, né? Que eu falei, não, é isso que eu quero, vai ser assim. Com certeza. Luzia, eu quero te fazer uma pergunta, desculpa. Sim. Qual é o papel da psicologia na construção do vínculo? Porque a gente sabe que para que se construa um vínculo forte, saudável, é necessário respeitar tempo, história, as emoções, principalmente. E é muito do que a Gabi trouxe agora. Assim. Como que entra a psicologia nisso tudo? Então, quando a Gabi estava falando, eu estava aqui lembrando, né, que geralmente o acompanhamento com assistente social, psicólogo e tal é muito mais forte durante o período de pré-adoção, né? Você faz uma avaliação, você conversa com essa família, você conversa com a criança e eu penso que esse acompanhamento ele deveria acontecer depois. Com certeza. Principalmente pela dificuldade, pela questão que é a adoção tardia, você estabelecer limites. Você falar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque é o momento que você está criando vínculo. E ao mesmo tempo que você está criando aquele vínculo, você está preocupado com a manutenção, você está preocupado em perder aquele vínculo quando você fala um não, quando você põe um limite, quando você precisa orientar essa criança ou esse adolescente, esse pré-adolescente, para fazer alguma coisa que não é da vontade dele. Porque você se coloca em questão com a sua própria criação, com a sua relação com a sua mãe, com os seus traumas. E quando você pega uma criança desde pequena, né? A Gabi, ela pegou 2 crianças um pouco mais velhas, eu peguei a minha filha, que era, né? Tô com a minha filha, né? Desde que ela nasceu. E eu já tô acostumada no ritmo, né? Já juntando um pouco a pergunta dela. E aí, a partir do momento que eles passam a estar comigo, eles deixam de seguir uma determinada orientação, que é a da minha irmã, que a gente não se interferia muito na educação da outra, e eles vêm para uma nova forma de ser educado, uma nova forma de você viver, de você existir. Então, ao mesmo tempo que eu estou ali qualificando o vínculo de uma outra ordem, eu preciso colocar limite, eu preciso falar não, eu preciso orientar, eu preciso impulsionar que eles façam coisas que às vezes eles não estão com vontade de fazer, como estudar, por exemplo, né? Como, de repente, arrumar o quarto, como aprender uma habilidade nova. Então, eu acho que a função da psicologia, né? E eu fiz terapia, né? A minha filha precisou fazer terapia, porque para ela foi um desafio grande também deixar de ser filha única para passar a ter 5 irmãos. Então, eu acho que a psicologia, ela vem nesse amparo, mas não é... Às vezes a gente pensa muito a terapia para criança, mas ela vem para a mãe se entender também nesse lugar de mãe. Né? Porque por mais que eu já fosse mãe biológica, de repente eu fui mãe de alguém, né? Por mais que chamada de tia, mas mãe de alguém com 11, mãe de alguém com 17, eram estágios de desenvolvimento completamente diferentes. E eu fiz terapia para poder tentar entender quem era eu ali. Né? Porque além de ser filha adotiva, né? Eu também passei por esse processo de adoção, de descobrir que era adotada com os meus pais. E aí para poder entender como é que de filha adotiva passar para mãe adotiva. Né? Como é que isso iria funcionar. É muito desafiador mesmo. Sim. E a psicologia tem um papel importante. É um preparo mesmo, né? E eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala de muitos encontros nessa vida. Quando a gente fala dos encontros, né, das crianças com vocês. Quando sobre família, e eu acho que Gabi também tem esse ponto. Como que foi
essa notícia? Como é que foi esse preparo pra vocês? E uma coisa que a Luzia falou bem interessante, ideia, é sobre essa questão de você se reencontrar, né? Como que as crianças fazem vocês... São perguntas diferentes, mas eu não podia perder o gancho. Fazem vocês se reencontrarem com vocês mesmas. Nossa, você pergunta da família estendida, assim, como que... Senhora, sua mãe, seu pai, né? As pessoas que você tem como família, como recebendo essa notícia. Olha, eu vou ser mãe, eu vou adotar, e daqui pra frente é isso, faz parte da nossa família. Não, eles foram informados desde o início, assim. Eu fiz questão de incluir a minha família, não só meu pai e minha mãe, primeiro eles, mas depois a minha família estendida também, as minhas tias, as minhas primas, todo mundo sabia que eu estava no processo de habilitação. E eu fui passando para eles também algumas informações que eu ia recebendo durante esse processo. Por exemplo, quando eu estava na etapa de escolher a idade, e aí eu falei assim, eu vou colocar até 6 anos. O meu cadastro era até 6 anos, né? E aí meu pai, mas 6 anos tá muito grande, cara. E aí, como que vai ser isso? E aí eu falei assim, eu tenho um primo chamado Eduardo que tava com 6 anos. Eu falei, pai, se Eduardo tivesse produção, você acha que ele não deveria ser uma possibilidade de produção? Você pegou pelo pé ali, né? Entendeu? E aí ele falou, não, Eu fui incluindo e eles foram participando de todas as etapas. Isso é bem legal. Eu lembro que as minhas tias começaram, nem sabiam a idade das crianças ainda que ia chegar, mas começaram, ia numa lojinha, comprava um joguinho legal. lá e comprei Foi pro abraçado, né? foi todo mundo, sabe? Foi todo mundo se envolvendo, igual quando a gente tá na espera de um bebê, né? Assim, todo mundo vai se envolvendo naquilo. E eu fiz questão de conversar com eles para incluir, mas também para quebrar alguns preconceitos que são comuns. No meu caso, eu não tenho família, né? Eu sou a mais velha da minha família porque eu fui adotada, mas eu não fui abraçada pela família dos meus pais adotivos. Então, quando eles foram embora de casa, né? Porque eles desistiram da adoção, né? Eu tinha 15 anos, meus pais foram embora, abandonaram eu e minha irmã em casa. Então, eu não tive mais contato nem com eles, nem com a família deles. Sim. Acontece. E hoje, tá com seus sobrinhos, como é que faz você reviver isso, assim, ter essa conexão com você mesmo? O que você aprende quando você educa eles? Assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, para além de ser psicóloga e de fazer terapia. Como eu falei que disse que eu não ia falar muito sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que ainda dói muito. Então, tem uma coisa que é complicado de colocar. Mas não ter sido uma adoção bem sucedida no sentido que eles desistiram em algum momento, eles entenderam que não queriam mais estar comigo, com a minha irmã. Então, eu acho que ressignificar o que é ser mãe, o que é ser tia, o que é ser família. E eles ajudavam muito, né? Porque como eu peguei eles em várias cidades, eles sabiam disso, eles sabem da minha história, eles sabem da história da minha irmã, sabem o que aconteceu com a gente. E às vezes eles davam até um toque, às vezes quando a minha criação foi muito violenta, né? Assim, apanhava muito e tal. Então, às vezes, estava assim, se alterando. Bater, não, que eu nunca bati em nenhum deles, né? Mas estava alterando. Sim. Eles falavam, tia, olha aí como é que você está falando. Acho que você precisa... Olha só, você tem que pensar aí o jeito que você está falando com a gente. Acho que você está se alterando um pouco. Então, eu acho que foi um aprendizado, porque eu não fui filha adolescente, né? Porque quando os meus pais foram embora e deixaram a gente nessa casa, que eu moro até hoje, eu não era adolescente, tinha 15, 16 anos. Minha irmã tinha 18, né? Foi um período que eu comecei a trabalhar, minha irmã começou a trabalhar. Mas eu não soube ser adolescente, não tive essa fase de adolescente de enfrentar pai, de enfrentar mãe. Foi pra vida, né? Foi dar aula, foi trabalhar para poder me sustentar. Então, algumas coisas das fases dele de adolescente, de brigar, de falar, eu falei assim, gente, mas quando eu era adolescente eu era tão madura. Mas é outra história, né? Então, eu acho que eles ajudaram a entender que a minha vida de adolescente foi uma por necessidade, que talvez se eu tivesse pai e mãe eu ia fazer bagunça também, eu ia sair, chegar tarde. Não foi por falta de alternativa, né? Por falta de oportunidade, mas eu tive que aprender a entender como é que é a vida deles enquanto adolescentes. E eles me ajudaram como me ajudam até hoje. Minha filha, meus sobrinhos ajudam bastante até hoje. Que incrível, que incrível. Eu acho que a maternidade, ela ensina muito, né? Tanto a curar os nossos próprios traumas, assim, os nossos próprios medos. Semana passada eu compartilhei um vídeo falando que a minha filha pediu para cortar o cabelo curtinho. E quando ela trouxe isso, a Gabi da infância falou: Não, Por quê? porque eu
na minha infância, eu cresci odiando o meu cabelo e sempre sofrendo muito racismo na escola. E aí, quando ela trouxe isso de cortar curto, eu falei, ela vai chegar na escola, vai todo mundo zoar ela, Vai né? ter um bullying ali no meio. Porque ela tá com cabelo, é menina, tá com cabelo curto. E ela vinha pedindo há 1 ano já pra cortar o cabelo. Quero o cabelo curto igual do meu irmão. Eu não gosto de cabelo encostando no meu pescoço e tudo mais. E aí, eu decidi, depois dela cortar várias vezes sozinha, eu falei, vou chamar o barbeiro, vou cortar. E quando ela cortou, a primeira coisa que ela falou quando ela olhou no espelho foi... eu tô lindinha demais. Isso ensina outra muito, experiência, né? Entendeu? É outra registro. experiência. E ainda falou assim... Ai, quando eu chegar na escola, eu vou mostrar pra todo mundo. E chegou na escola, assim, ó, toda. Eu não sei se alguém questionou, ela não trouxe isso. Mas, assim, ela voltou toda feliz. Que o cabelo tá Realizada. cortado, não sei o quê. É outra experiência, é outra vivência. Então, eu acho que os filhos vão ensinando muito nesse sentido, assim, de você olhar e pensar... Deixa eu respirar aqui, porque essa pessoa não sou eu. Tá tudo bem. Eu tô fazendo um outro trabalho também, porque é isso, né? Os seus pais foram embora, mas você tá presente ali na vida deles. Eles podem ser adolescentes, eles podem ser crianças. Lá em casa também. É isso que eu ensino pra ela. Eu ensino pra ela que ela pode usar a roupa que ela achar legal, que não importa Que o a vínculo não opinião do quebra. outro, que não... Entendeu? Que ela precisa se sentir bem, isso que é importante. E aí, quando ela bota em prática, eu... Opa, deixa eu tentar cuidar disso daqui. Mas eu acho que são várias as lições, assim, na maternidade. Eu acho que para mim o maior susto foi eles falarem, alguns deles, eu não gosto de estudar. A minha filha falar, eu não gosto de estudar. Para mim parece assim, porque eu sempre amei estudar e na minha cabeça todos eles iam fazer faculdade, Exatamente mestrado, igual. doutorado. Eu sonhava assim para eles, né? Eles falavam, gente, Eles mas você tá sentadinhos sonhando... estudando. Eles falam, mas você tá sonhando isso pra gente, mas nem sabe se é isso que a gente quer, né? E isso foi uma coisa difícil negociar, por mais que a gente entenda que estudo é muito importante, é respeitar os caminhos deles, né? Os caminhos e as decisões. A minha filha, ela foi fazer faculdade agora, está estudando com 4 anos depois de terminar o ensino médio. O meu sobrinho também, que eu falava, não, a minha filha não vai querer, mas o Sanderson vai. Ele, não, tia, peraí que eu vou querer parar também, né? A Cristine, que está com 18, falou assim, não, vou fazer nutrição. Mas às vezes eles param, eles andam, e acho que o desafio de a gente, até por mais experiência, entender que tem que ser de um jeito, né? O que seria melhor para eles que fosse de um jeito. Eles falaram, mas eu não vou por aí. Eu acho que é muito difícil. Para mim, foi uma das maiores complicações, foi esse respeito pela vontade deles de ter um outro lugar, um outro caminho. Ajuda a gente também a amenizar a ansiedade, né? Das nossas expectativas sobre o outro, respeitar a sua individualidade, assim. Gabi, tem um vlog que você gravou. No processo ainda, você tá indo visitar eles. E aí você mostra o quarto, você mostra a mala, o que você tá levando. E aí você tá meio ansiosa, assim. Você fala, ai, a minha psicóloga fala sempre uma frase, perceba como você está se sentindo. Eu achei incrível. E hoje, depois de tantas experiências, de toda essa construção, se eu pergunto pra você, Gabi, perceba o que você está sentindo, o que você me responde? Muito feliz, mas cansada. Nossa, difícil. Não, é cansada porque eu acho que eu não tinha percebido, assim, de maneira tão clara, o quão cansativo é a ideia de você ser a única responsável financeira, emocional, por outras pessoas, assim. Outro dia eu até mandei, semana passada, 2 dias atrás, na verdade, eu mandei pra minha amiga, onde eu tava com a cabeça quando eu pensei que eu, tipo assim, que eu podia cuidar de outras 2 pessoas. Mas cria força, né? Aí Vai. ela falou, eu olho pros meus e penso a mesma coisa, Gabi. Aí eu, tudo bem, isso tá certo, então. É porque é isso, você realmente se percebe num lugar mais vulnerável e com mais medo também. Eu lembro que assim que eles chegaram, teve um dia que eu tava voltando de carro de aplicativo, descendo assim, na rua da minha casa. E eu falei, vou fazer um seguro de vida.
preciso fazer um seguro de vida, preciso fazer um seguro de vida. Se esse carro bate um morro, não sei. Quem vai cuidar? E coisas que você jamais pensaria, Entendeu? né? Mas, né? Aham. mas veio um pensamento assim, não, precisa fazer um seguro de vida. Vou pesquisar. Tipo Aham. assim, é um outro lugar, sabe? Essa responsabilidade, eu não sabia que era tão cansativa, mas estou feliz, assim. A cada... Você vê também o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento de outra pessoa é muito interessante, é muito legal. Quando eles vão aprendendo outras coisas, quando eles começam a falar coisas que você falou, e aí você... Que é um Às vezes até exemplo. contra você, né? Mãe, respirem. Ah. Mãe, já respirou? Você tem que Tô dar o exemplo, respirando, né? Com certeza. Tô respirando agora. Deixa eu falar com Você você. vai sentir saudade, tá? Ah, claro, Muita. toda mãe, né, fala isso, que sente saudade depois. Chama de criança pra sempre, É. né? Tem isso, né? Minha criança, você olha, pessoa com 30 anos. Tô nessa Muito bom. fase, né? A minha mais velha tá com 30, né? A outra com 28, o menino com os dois com 21, uma com 18, só a Maria Clara, que ainda aceita sair comigo com 14 anos. Os outros, assim, eu fico assim, gente, aquela época que a minha casa, todo mundo junto, falando ao mesmo tempo, um por cima do outro, e agora é um silêncio que eu fico assim, eu era cansada, mas sinto falta. Que bom. Mulheres, muito bom ter vocês aqui. Eu e a ideia, a gente tá muito feliz, a gente estudou bastante a história de vocês, então pra gente é um prazer. É uma informação, né? Eu acho que é uma prestação de serviço a gente falar sobre esse assunto, ainda mais como mulheres. Deia, vamos encerrar o Papo é Sesc? Vamos, porque tem que encerrar. Pede aquele convite, vai, faz aquele convite. Vou lembrar vocês mais uma vez de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comentem, a gente quer saber o que vocês estão achando e compartilhem bastante também. Sim, que histórias lindas. Muito obrigada. A gente vai nessa, até o próximo episódio. Obrigada pela audiência. A gente dá um tchau aqui, ó. Tchau!